Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta. Bom, vamos falar das eleições 2002 que são realizadas em todo o Brasil, né? E especificamente aqui em João Pessoa. Como é que o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba vem fazendo esse trabalho? Já que em João Pessoa continua a campanha, né, segundo turno. Alguns municípios paraibanos já conseguiram eleger seus vereadores, seus prefeitos, mas especialmente da capital tem o segundo turno. Para falar um pouco do trabalho, né, do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, né, trouxemos aqui a Ana Carla Farias, ela é assessora de Planejamento e Gestão do TRE-PB. Ana Carla, seja bem-vinda, tudo bom? Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos telespectadores da TV Câmara. Bem, eu sou assessora de Planejamento e Gestão, como você falou. Se reportando ao que você perguntou, nós já demos início aos trabalhos para o segundo turno. Já? Já, a gente não pode dormir, não. Lógico. E o segundo turno está aí, né? Então, os cartórios eleitorais, tanto em João Pessoa como em Campina Grande, onde vão acontecer o segundo turno, nos municípios onde vai ocorrer o segundo turno, as urnas já estão sendo preparadas, né? Então, o material já está sendo selecionado, porque é uma nova eleição, né? Tudo acontece de novo. Exato. Então, semana que vem já começa o processo de geração de mídias. Então, tudo vai acontecer e a gente espera que aconteça com a mesma tranquilidade que aconteceu no primeiro turno. Eu citei aqui João Pessoa, mas tem também Campina Grande. Campina Grande. Eu acompanhei, Ana Carla, alguns processos, fazendo matérias no tribunal, com os presidentes, vereadores, né, parlamentares e assim por diante. E eu vejo que a cada ano o tribunal está mais assim, mais ágil, né, mais rápido, né, novas tecnologias. A propósito, como é que é esse trabalho de planejamento, né, que depende muito também, se não tiver um bom planejamento, uma boa gestão, a campanha não vai a contento, né? Como é que é feito esse trabalho de vocês? Bom, Gilson, você disse tudo. O grande segredo do sucesso das eleições desse ano foi a forma como essa eleição foi planejada. Então, desde o ano passado, nós desenvolvemos, ao longo de 2011, um planejamento integrado de eleições. Esse planejamento integrado foi capitaneado pela Assessoria de Planejamento com a Secretaria de Informática e ele integrou todas as áreas do tribunal. Então, quando a gente pensou a eleição o ano passado para acontecer esse ano, nós convidamos para oficinas de trabalho todas aquelas unidades que estariam diretamente envolvidas com o processo eleitoral. Então, a gente deixou de planejar de forma cada um no seu casulo para sentar numa grande mesa e discutir todos os aspectos da eleição. Então, assim foi feito com segurança. Como vamos pensar a segurança do processo eleitoral? A segurança desde o dia do encerramento do alistamento eleitoral até o último dia da eleição com resultado. Então, todos esses aspectos foram pensados. A questão da comunicação, né? Como é que a gente vai fazer a comunicação durante todo o processo eleitoral, os treinamentos, enfim, cada etapa dessa do processo eleitoral foi pensada, bem planejada, e o resultado disso é o que a gente viu aí com a eleição super ágil, né, rápida e transparente. Porque muitas pessoas não sabem como vocês trabalham, né? E quem trabalha no dia a dia com o TRE vê como é que é o movimento de vocês, né? A agilidade, né? Que a gestão já começa mesmo antes de se dizer que vai começar o calendário, né? Exatamente. Assim que sai o calendário eleitoral, né, no ano anterior, com a legislação, a gente já cai em campo para planejar. Porque a eleição, muita gente faz assim, lá no TRE só se trabalha em ano de eleição. Lê de engano. Uma eleição a gente não faz num dia. E uma eleição com esse porte, né, é uma eleição que precisa ser muito bem estruturada, com bastante antecedência. Então, no ano anterior, a gente já começa a se preparar, a se estruturar para isso. Então, a gente vê que esse ano, um dos pontos que foi muito bem planejado o ano passado foi a questão dos treinamentos. Então, nós demos bastante ênfase aos treinamentos das equipes, dos nossos servidores, dos servidores contratados, das equipes técnicas que no dia da eleição, ou mesmo antes, preparam a eleição. Então, de forma que os problemas que foram acontecendo durante a eleição foram rapidamente solucionados, porque as pessoas e os servidores estavam bem capacitados para atender aquelas demandas. Isso tudo, a resposta disso tudo foi agilidade no processo eleitoral. Então, essa questão do investimento no treinamento, de um planejamento prévio,
realmente teve como reflexo uma eleição mais ágil também. E é importante dizer, frisar, reforçar que o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba é uma referência nacional. Ah, com certeza. O mundo inteiro, não só o TRE da Paraíba, como a Justiça Eleitoral como um todo, tem aplaudido o nosso processo eleitoral, né? E, particularmente, a Paraíba, a gente sempre está entre os tribunais que primeiro totalizam e apresentam os resultados. A prova disso é que o próprio TSE, eventualmente, convida o Tribunal Eleitoral da Paraíba para testar alguns sistemas, para, junto com eles, na equipe deles, estar ali atuando no desenvolvimento dos sistemas de eleição. E isso é muito gratificante para a gente, né? Certa vez... Esse reconhecimento. É verdade. Eu não estou lembrado do nome principal dele, é juiz eleitoral Moreira. Bom, ele foi convidado certa vez para fazer uma palestra no Equador sobre eleição. Sobre eleição. Né? E exatamente sobre urnas eletrônicas também. Sempre durante o processo eleitoral vem olheiros, né, do mundo inteiro, dos Estados Unidos, para acompanhar e ver essa maravilha que é a urna eletrônica, né? O quadro de pessoal é suficiente para dar todo esse suporte? Bom, nós trabalhamos com um contingente maior durante a eleição. Nós contratamos técnicos de urna e a gente tem um apoio também de outros órgãos, né, do judiciário. Né, nós temos uma quantidade imensa de mesários. Então, realmente, o que a gente tem para apoiar nas diretrizes e na coordenação dos trabalhos é suficiente. Mas a gente não consegue fazer uma eleição dessa sem contar com as contratações, que a gente precisa disso, né, para dar o suporte logístico, e também com algumas requisições. A gente tem um contingente maior de apoio por ocasião da eleição. Mas no final tudo certo. Como foi, né, como foi a receptividade e também o desempenho da urna? Aquela que você coloca... A biométrica. A biométrica. Né? Isso. Passou na prova? Passou na prova. Nós tivemos 4 municípios, né, com eleições biométricas, e nesses 4 municípios, salvo engano, somente 5 urnas deram problemas. Mas o pleito nesses municípios foi bastante tranquilo, né? E a gente tem como meta aí, ao longo dos anos, a gente ir aos pouquinhos e revisando todo o eleitorado para que nós tenhamos as urnas biométricas em todo o estado da Paraíba. É uma grande meta nossa, porque se hoje, com a urna eletrônica convencional, a gente já tem uma eleição segura, transparente, né, de sucesso, você imagine com a urna biométrica. É realmente uma grande investida da Justiça Eleitoral. E eu estava aqui pensando, Ana Carla, aquela urna de lona do passado, e a apuração da mesma, né? Eu trabalhei nessas apurações, né? Trabalhei. Eu estou há um bom tempo na Justiça Eleitoral e eu me recordo que a gente ia para o interior e aqueles mapas de urna, né, que a gente ficava ali contando voto a voto, com aquelas réguazinhas. Então aquilo ali parece coisa de um mundo que nunca, assim, que ficou lá atrás. Eu não consigo nem imaginar. Não quer nem voltar mais, né? Jamais. Inclusive, dá aqui uma dica para o pessoal, professores e diretores de colégio, no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que fica ali em Tambiá, lá tem um museu, viu? Se você quiser mandar sua turma lá fazer algum trabalho, né? Isso, inclusive, aproveitando aqui a deixa, né? A gente tem um memorial, né? E a gente agora, por ocasião dos 80 anos da Justiça Eleitoral, nós criamos um memorial virtual. Então, os alunos, os cidadãos que estejam em casa e queiram conhecer um pouco da nossa história, podem acessar o site do TRE e, através desse site, conhecer um pouco da história da Justiça Eleitoral. Nós temos alguns projetos educativos em que a gente, através da Escola Judiciária Eleitoral, em que a gente convida as escolas, né? A gente tem o TRE de portas abertas, para conhecer um pouco da nossa Justiça Eleitoral. Então, através de um monitoramento de servidores, esses alunos conhecem as dependências do tribunal, conhecem o memorial, vão lá ver a urna, desde a urna de ferro até a urna eletrônica, né? E recebem um certificadozinho. Então, assim, é bastante interessante esse trabalho educativo que o TRE faz como promoção da cidadania também, né? E também tem o site, é o www.tre-pb.jus.br. É JUS, né? .jus. Era .gov.br, agora .jus.br. Mas se colocar .gov.br, a gente ainda está acolhendo, né? Porque é uma mudança recente. Ana Carla, nas reuniões que os presidentes fazem, sempre em todas as eleições, né? Com a pessoal de mídia, com a televisão, com a rádio,
eu sempre participei. Eu sempre escutava um presidente dizer assim, olha, próximo ano, próxima campanha vai ter novidade, vai ter urna eletrônica, aí outro ano, outra campanha, olha, vai ter a biométrica. E eu já ouvi o presidente dizer, e eu não vou desmentir, lógico, que eu sei que a tecnologia está avançada, a pessoa votar em tempo real, até de casa, no celular. Não sei se vai chegar a isso, mas anda para isso, né? Estamos caminhando para isso aí, né? Eu não acho que o primeiro passo aí, a gente vai passar um tempinho ainda para conseguir a biometria em todo o estado, mas tudo caminha para isso. Eu acho que a evolução, a coisa está acontecendo a passos muito rápidos, né? Eu não quero dizer em quanto tempo isso vai acontecer, mas eu acredito que isso é uma situação que a gente não deve descartar, né? E agora também a novidade, que para mim foi novidade, com relação ao pendrive, né? Que era chip, né? Hoje é um pendrivezinho, é um cartão de memória. Agora né? é pendrive. Ele é mais fácil no manuseio, mais seguro. Se eu tivesse dito, eu tinha trazido um aqui para a gente mostrar. É um pendrivezinho. Um pendrive, né? Um grandinho assim. E o que teremos para esse segundo turno nas eleições municipais? Com relação ao pendrive, você me lembrou uma situação que foi inovação desse ano. Na condução dessas mídias, né, desses pendrives, dos locais de votação para os centros de transmissão, onde vai ser feita a totalização dos votos, esse ano nós utilizamos motos, né, motocicletas, em alguns locais onde era muito difícil o acesso por carro. Né, em alguns municípios, às vezes, é difícil o acesso. E com o uso das motos, a gente verificou que houve realmente agilizou-se bastante o tempo que essas mídias chegavam para os locais de transmissão. Então, foi uma inovação para esse ano e que a gente certamente, aqui em João Pessoa e Campina nem tanto, mas a gente vai repetir tudo o que aconteceu no primeiro turno, a gente pretende repetir no segundo turno, com a diferença de que no segundo turno, como só são 2 municípios, né? Exato. O corpo de servidores do TRE vai poder dispensar mais atenção ainda aos municípios de João Pessoa e Campina. Porque nós temos lá um help desk, que é um serviço de apoio. Em alguns municípios do estado, a gente desloca nossos servidores para ajudar nas eleições. E a força-tarefa estará toda unida no segundo turno, né? Com foco nesses 2 municípios. Eu acho que isso ainda vai ser melhor, né? A estrutura é a mesma, né? A estrutura é a mesma, o esquema de segurança muito bem montado, né? Nós trabalhamos com a polícia integrada, né? Com os centros de comando, que também foi uma inovação desse ano, né? João Pessoa, Campina e Patos teve esses grandes quartéis generais, né? Então, de forma que a eleição acabou acontecendo de uma maneira tranquila, segura, a Polícia Militar, Civil, Federal, a Rodoviária Federal, Exército, enfim, todos juntos para garantir essa eleição tão tranquila que a gente teve. Como é que vocês fazem no dia a dia, em se tratando de gestão de pessoal, né? Quem trabalha no tribunal é pessoa concursada, né? Isso. Como é que é esse trabalho de vocês para sempre ver um sorriso no rosto das pessoas no tribunal? Porque é um órgão, né, que dificilmente eu vejo pessoas abusadas, como tem por aí, né? A gente veste a camisa. Veste a camisa, e está dando um sorridente, recepcionando muito bem e tal. Que mistério é esse? Bom, Gilson, a política de gestão de pessoas no tribunal, ela tem, nesses últimos anos, particularmente do ano passado para cá, se voltado à satisfação do nosso servidor, né? Então, nós fizemos, há 2 anos atrás, uma pesquisa para avaliar o grau de satisfação do nosso servidor com relação à qualidade de vida que ele tem no trabalho. Então, ali vários questionamentos foram feitos, desde as instalações físicas em que ele trabalha, né? A cadeira que ele se senta, a valorização, como ele se sente prestigiado ou não, o que é que ele espera da nossa instituição. Então, nós compilamos esses resultados e nós verificamos que existiam alguns pontos críticos que precisavam ser trabalhados. Então, como retorno disso, a gente voltou à política de saúde para uma saúde preventiva. Nós detectamos que havia um absenteísmo muito grande dos servidores. E, em vez de a gente, com o nosso corpo de saúde que temos lá, né, dentistas, médicos, estarmos atuando naquele problema pontual, a gente está tratando a prevenção, para que o nosso servidor não venha adoecer. Então, a gente fez exames periódicos, né, em todos os servidores, analisamos quais os pretensos candidatos a ter algum problema de saúde
e estamos desenvolvendo ações para que esse servidor, ele realmente tenha saúde, ele vá trabalhar. E fizemos algumas parcerias, inclusive, com a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, a SOGOPA. Então, desenvolvemos o projeto Saúde da Mulher. Então, um ciclo de palestras onde nossas servidoras, mulheres, todas puderam participar daquelas ações ali e se cuidar melhor. Além disso, a capacitação. Estamos investindo na capacitação dos nossos servidores, né, para que ele desenvolva habilidades e possa desempenhar suas atividades, né, normais, com mais capacitação. Acho que isso tudo é um conjunto de coisas que faz com que o servidor se sinta mais motivado e tenha um sorriso quando recebe vocês. Certo. Vamos falar um pouco sobre o Conselho Nacional de Justiça. Como é que estão as metas? Está dentro da previsão? Como é que está esse trabalho? Então, Gilson, no começo, quando o Conselho Nacional de Justiça, desde 2009, começou com essa história de metas, muitos órgãos do judiciário fizeram cara feia, acharam que estavam se metendo demais, mas eu confesso que ao longo desse tempo, eu vejo essa história toda e o Conselho Nacional de Justiça como um grande propulsor das melhorias que o Poder Judiciário, de uma maneira geral, vem alcançando, vem atingindo. Então, foi graças ao Conselho Nacional de Justiça, por uma demanda, por uma determinação, que é a Resolução 70 do Conselho, que fosse implantado em todos os órgãos do Poder Judiciário um planejamento estratégico. Né? Então, criou-se o planejamento do Judiciário como um todo e todos os órgãos tiveram que desenvolver os seus planejamentos. Isso eu acho que é a mudança do joio, da água para o vinho, porque trabalhar de forma planejada, pensada, com certeza vai mudar o perfil do serviço público, sobretudo do Poder Judiciário, né? Então, você me perguntou sobre as metas, né, para esse ano, metas de 2012. O Conselho Nacional de Justiça, ele determinou, nós da Justiça Eleitoral, porque as metas tem algumas que são gerais e outras são específicas para alguns ramos do Poder Judiciário. Então, para nós, esse ano, nós tivemos 6 metas, das quais, dessas 6, 5 já foram cumpridas. Né? Temos uma ainda que está pendente, mas o ano ainda não terminou e a gente espera que até o final do ano a gente cumpra. Uma dessas metas foi criar uma pesquisa de satisfação para o público externo. Né? Então, para aferir o grau de satisfação do cidadão com relação aos serviços que nós prestamos. Nós fizemos isso já no segundo semestre, através de urnas eletrônicas. Colocamos urnas eletrônicas em alguns municípios do estado, nos cartórios eleitorais, João Pessoa, Campina, Mamanguape, Caiçara, no próprio tribunal. E através dessa pesquisa nós estamos verificando, junto ao cidadão, o sentimento dele com relação aos serviços que a gente presta. Obviamente que o retorno disso vai ser ano que vem, a gente desenvolver alguma ação que otimiza os serviços que a gente presta, né? Na internet também. Então, eu queria aproveitar aqui, dizer que os cidadãos que nos procuram o nosso site, que eles avaliem a navegabilidade, né? Se vocês conseguiram com facilidade tirar uma certidão ou acessar algum serviço, a gente também tem uma pesquisa de satisfação. É muito importante que a gente saiba o que é que eles estão achando desse nosso site, para que a gente possa melhorá-lo. Né? Então, aqui fica o convite para quem for navegar lá no nosso site, procurar algum dado, alguma informação, responder também a pesquisa de satisfação. Então, essa foi uma das metas que a gente cumpriu. Criamos também o Núcleo de Cooperação Judiciária, por determinação do Conselho Nacional de Justiça. Temos o juiz Dr. Eduardo, que está o nome dele... Deixa eu olhar aqui. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares, ele foi instituído o nosso juiz de cooperação. Mais uma meta que nós cumprimos e já informamos ao Conselho Nacional de Justiça. E também uma outra meta para esse ano, que era que o tribunal deveria criar uma iniciativa voltada para a cidadania. Quiser utilizar, pode ler. Mas é isso. Implantar uma iniciativa de promoção da cidadania voltada para os jovens. Então, nós temos a Escola Judiciária Eleitoral e a Escola Judiciária promoveu, ao longo desse ano, em anos eleitorais, normalmente ela faz isso, uma campanha educativa intitulada Voto Vendido, Povo Vencido. É bastante interessante porque vai às escolas, né, e falar da importância do voto.
sobretudo para esse público jovem, né, que amanhã, quem sabe, está se tornando até um pretenso candidato. Dizer que é importante o voto como ferramenta de mudar os destinos da sua cidade, né? Então, essa também foi uma das metas que nós cumprimos. E aí já estamos, semana que vem, eu estou indo segunda-feira para Brasília, a convite do Conselho Nacional de Justiça, para discutirmos as metas de 2013. Então, assim, é uma coisa sem fim. Exato. O Conselho Nacional de Justiça está ali acompanhando passo a passo o trabalho que a gente está fazendo. E isso é bom. Com certeza. A senhora falou aí que possivelmente pode ser um candidato a vereador e tal. Eu lembrei aqui de um caso que esse rapaz, esse jovem, menino no tempo, ele foi vereador mirim aqui na Câmara juntamente com minha filha. Ele sempre dizia para mim e para o pai dele, um dia eu vou ser vereador, candidato, um dia eu ser... E não é o que aconteceu agora, ele é candidato, só que perdeu, né? Mas aí se ele é vocacionado... É verdade. E o orçamento está dando para fazer tudo isso aí no TRE? Dá porque a gente trabalha a questão orçamentária também de forma planejada. Então, assim, o orçamento de eleições, ele é preparado previamente, né? Também com foco no planejamento estratégico. Aliás, quando você fala em orçamento, a gente tem o orçamento de eleições, né, que é feito também com base nas eleições anteriores. Exato. Então, a verba é toda pensada realmente para que nós não tenhamos nenhum sobressalto. Então, as contratações, elas aconteceram ao longo do ano, né, nada ficou para o finalzinho. Então, as compras que nós tivemos que fazer de eleição, elas foram licitadas, tudo dentro da regularidade, no tempo correto. Nós recebemos o material também, não houve atraso, porque nós também tivemos o cuidado de atuar nessa parte orçamentária e de compras e tudo, para que nada faltasse durante a eleição. Com relação ao primeiro turno das eleições aqui no Estado, qual foi o número, se tem ainda, o número de pessoas que, escrutinadores, pessoas que trabalham na sessão, como foi esse ano? A falta foi grande ou foi razoável? Se houve absenteísmo dessas pessoas... O pessoal que trabalha na mesa, né? Na mesa de recepção de votos e tal. Gilson, eu não tenho esse número correto, mas eu sei que, no geral, salvo engano, 40 mil pessoas foram envolvidas nesse processo todo de eleição. Acho, não tenho certeza, que não houve grandes, assim, falta de mesários, até porque a legislação prevê que os mesários convocados, né, atendidas as convocações, eles têm uma quantidade razoável de dias que a lei permite para gozar nas suas repartições de origem. Então, tem muita gente, inclusive, que nos procura, porque há um desconhecimento. É bom que se saiba que o mesário, além de estar ali prestando um serviço, né, pela democracia e tal, ele tem alguns benefícios. Então, as pessoas geralmente costumam de cara inventar que estão doentes, que não sei. Mas é bom que saiba que tem também esse gozo de dias oportunos que é determinado por lei, né? Então, por conta disso, se trabalha um dia, folga 4, se trabalha, então, assim, acaba que compensa, né? Compensa, Ana Carla, na sua visão, na sua experiência já de muitos anos no Tribunal Regional Eleitoral na Paraíba, qual a sua visão do voto facultativo e obrigatório? O Brasil está preparado, na sua opinião, para ser um voto, assim, digamos, sem aquela obrigatoriedade, livre? Tem uma prática, né, que a gente, para mim, é uma coisa assim inadmissível, mas que eu vejo que ainda em alguns locais, assim, a gente ainda percebe, que é o tal do voto, onde as pessoas vendem, né, seu voto. O voto de cabresto eu já nem falo mais, que não existe, né? Mas a gente... Nem o curral também, né? Nem o curral também. Eu estou vendo muito eleitor sabido, embolsando dinheiro. É verdade. E votando livremente, de acordo com sua consciência, né? É verdade. Eu acho que é uma prática, assim, que particularmente, eu abomino, né? Eu acho que o voto é uma ferramenta, é uma oportunidade, talvez, tão poucas oportunidades a gente tem de se manifestar livremente, Exato. né? Então, assim, eu acho que talvez... Eu estava essa semana assistindo as eleições, né, lá nos Estados Unidos, onde o voto não é obrigado e onde as pessoas têm a consciência, a cultura
de que aquele momento é importante para decidir os destinos de sua nação, né? verdade. Eu realmente espero que haja essa consciência, né? Para que um dia realmente a gente possa ter um voto livre, sem ser obrigado por lei, e que nessa eleição a gente tenha uma presença maciça das pessoas. É o que eu espero. E mesmo a pessoa, vamos dizer, que entre nesse processo um dia, e quem não foi à urna também não tem direito a cobrar. Pois é, porque se você não vota e vota em branco, é abstém, um né? erro, você se abstém. Como é que você pode cobrar da pessoa que se elegeu, do candidato, alguma coisa? Você não tem moral para isso. Então você deve votar. Há sempre um melhor candidato ou um menos ruim, né? Mas é daquele que você votou que você tem que cobrar. Então você tem que realmente participar. A senhora falou de voto comprado, eu estava vendo agora aqui na internet, parece que foi na região do Amazonas, os candidatos patrocinaram os barcos para irem deslocar pessoas, né? E de repente... Deixaram lá e não voltaram para pegar? Não deram dentro do combustível para voltar. Aí, então a gente é hoje lá no Amazonas, nas cidades ribeirinhas, Meu né? Deus. Quer dizer, é um absurdo, né? É um absurdo. Realmente é... Graças a Deus que as pessoas estão despertando suas consciências, né? Verdade. A gente vê hoje as pessoas mais humildes, né? Já despertaram para isso, da importância desse momento, gente. É um momento que a gente tem que se agarrar a ele e tentar fazer o melhor para os destinos do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Então não vamos desperdiçar esse tempo, né? É verdade, é. Como é que é, em relação aos demais estados, principalmente as capitais, qual é o trabalho dos TREs em relação ao da Paraíba, aqui na região Nordeste? Vocês sempre vão pesquisar, vão também ser olheiro também dos tribunais ou não? Não, Gilson, eu sem querer me gabar de estar no Tribunal da Paraíba, mas assim, há sempre uma partilha de informações, né? Então, assim, quando um tribunal, ele desenvolve um programa, um projeto que deu certo, é praxe entre os tribunais haver listas de discussão entre as unidades análogas, né? Eu sou assessora de planejamento, eu quero fomentar um projeto no meu tribunal, eu busco nos outros regionais quem já fez uma coisa parecida. Exato. Então não tem essa de vaidade, não. A gente partilha e a gente troca, porque eu acho que as coisas boas, elas devem realmente ser partilhadas. Então a questão do retrabalho não deve acontecer. Se você vai fazer uma coisa que o outro já pensou e está funcionando bem, vamos trazer aquilo para cá e vice-versa, vamos também dividir com os nossos colegas aquilo que de bom a gente produz. Então, nesse sentido, há um congraçamento entre os órgãos, de uma maneira geral, de todos os regionais. O que é mais difícil, ou os problemas mais comuns no TRE da Paraíba, que é difícil de se consertar, mesmo esse trabalho de vocês, sua estratégia, planejamento, tem algo que fica ali, é uma coisa crônica, não consegue mudar? Eu diria, Gilson, que talvez hoje um problema que eu sinto, não só no TRE da Paraíba, mas eu acho que ainda é um ranço do serviço público como um todo. Eu sou um pouco vibradora com relação ao planejamento estratégico. Eu realmente acredito na efetividade do planejamento. Mas por conta da cultura do serviço público e, sobretudo, do Poder Judiciário, implantar um trabalho desse ainda é um pouco difícil, né? Então, cada dia a gente mata um leão, né? E é muito importante que a alta administração, graças a Deus, no TRE da Paraíba, a gente tem o patrocínio do nosso diretor-geral, doutor Leonardo Lívio, e do presidente Marcos, né? Que eles são sensíveis ao planejamento estratégico. Eu vejo que sem a colaboração, sem a participação da alta gestão nisso, realmente o trabalho é difícil, porque as pessoas estão acostumadas a fazer as coisas por demanda espontânea, sem fazer planejado. Por que eu vou fazer assim, vou mudar meu jeito de fazer, se eu sempre fiz assim a vida inteira, né? E quando você começa a fazer, às vezes para você se planejar, você demora um pouco mais, mas o resultado lá na frente, sem a menor dúvida, é muito mais rápido. Você vai gastar menos trabalho, menos esforço, né? Talvez menos dinheiro, com certeza. O orçamento, otimiza o orçamento. Então, assim, eu acho que hoje talvez a questão cultural, ainda com relação à implantação desse, é uma coisa que precisa ser otimizada, mesmo com o apoio da gestão, mas isso é uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo, né? É gradativo. Eu acredito que aí nos próximos anos a gente vai ter banido esse fantasma. Qual é a boa ingerência do presidente Dr. Marcos no trabalho de vocês? Ele apita, ele dá sugestão,
Eu disse, não é assim não, tem que ser assim. Como é que é, eu vejo a nossa gestão assim, bem aberta, né? Assim, bastante acessível. Ele assim realmente compra as ideias, a gente quando chega a ele com um projeto, com iniciativa, ele quer saber de tudo, ele não é aquele que passa assim só por cima, ele quer saber direitinho como funciona, em que aquilo vai atuar, quais são os benefícios que aquilo vai trazer. E quando ele evidencia, né, que aquilo ali realmente é o melhor para a instituição, ele patrocina e ele apoia. E isso é muito importante, né, porque a gente não consegue fazer as coisas em qualquer órgão se a gente não tiver o apoio moral e junto com o apoio moral, o apoio orçamentário. A gente precisa dos caminhos, né? E os caminhos, normalmente, eles são abertos, né? As porteiras são abertas pela alta administração. E ele sim, ele é bem acessível. É bastante acessível. Tá bom. Ana Carla Farias, foi um prazer tê-la aqui. Parabéns dobrado, porque teve o primeiro turno e agora o segundo, antecipado também, né? E sucesso. A gente estaremos aqui sempre prontos para colaborar com o Tribunal Regional Eleitoral, né? E a gente aqui agradece essa oportunidade de falar um pouco da nossa história e estamos lá de portas abertas para recebê-los para o que precisar. Lá não tem porta, lá é escancarado. Tá foi um prazer, felicidade. Obrigada. Viu? E a você também o nosso muito obrigado. Até a próxima.